Meus amigos, outra coisa complicada para as pessoas entenderem é a diferença entre forma de governo, não é? Que é monarquia ou república, entre sistema de governo, que é presidencialismo e parlamentarismo, e em regime de governo, que é democrático ou ditatorial. Não é? Basicamente é isso. Não é? Houve aqui no Brasil um período em que nós fomos uma monarquia. Né? A gente teve, na verdade, a gente teve dois impérios. Todo mundo sabe disso. Quando Dom João VI vai embora do Brasil, em 1821, ele pede para o filho dele ficar aqui e pede para o filho dele tornar esse Brasil independente. Porque vão lembrar que a família real veio para o Brasil em 1808 fugida do Napoleão. Né? Ela sai de lá em 1807, chega aqui no começo de 1808 fugida do Napoleão. Foi o único rei que todo mundo dizia que era bobo, mas que enganou Napoleão. Quando ele veio para cá, é natural que a vida no Brasil tinha que melhorar, porque a família real estava vivendo aqui e não sabia quanto tempo ela ia viver, principalmente se o Napoleão ganhasse a guerra. Não é? E o Napoleão manteve a Europa em guerra até 1815. Não é? Acontece que o rei se acostumou tanto com a vida aqui no Brasil, não é? Porque ele criou moeda, criou banco, abriu os portos para as nações amigas e tal, que mesmo depois que o Napoleão foi vencido, o rei continuou ficando aqui no Brasil. Mas em 1821, o Brasil então já era Reino Unido, não era mais uma colônia. Os nobres de Portugal obrigaram o rei a voltar a Portugal. O rei voltou e a população brasileira ficou com medo de que o Brasil fosse recolonizado, voltasse a ser uma colônia de Portugal. E aí então convocam Dom Pedro I, né, que então não era Dom Pedro I, o filho, né, Dom Pedro de Orleans, para que ele dissesse se ele ia ficar ou não. Em 9 de janeiro de 1822 ele diz, se for felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Ficou conhecido como dia do fico. E em 7 de setembro a gente faz a independência, ou a falsa independência, né, porque o Brasil teve que indenizar Portugal dessa independência, então não é muito assim independência, mas de qualquer maneira criou o primeiro império. Nota que coisa engraçada como é importante da história. Dom Pedro I, em 1824, ele outorga uma Constituição. Ele tinha criado uma Assembleia Constituinte, não é? Só que na verdade ele não gostou do rumo que a Assembleia tomou e no fim ele encerrou o assunto e outorgou. Quando uma Constituição é feita por uma Assembleia Constituinte, essa Assembleia que decide tudo, ela é promulgada. E quando é uma força maior que impõe a Constituição, ela é outorgada. E foi o que o Dom Pedro I fez, outorgou em 1824 a primeira Constituição brasileira. Mas olha que interessante, havia o poder executivo, que a gente já conhece, o poder legislativo, que a gente já conhece, o poder judiciário. E ele cria um quarto poder, chamado poder moderador, que dava ao imperador um poder maior sobre todos os outros poderes. Se vocês olharem hoje, é exatamente o que o Chaves fez na Venezuela. É exatamente o que Nicolás Maduro faz na Venezuela. É exatamente o que Evo Morales faz na Bolívia. É exatamente o que os Kirchners tentaram fazer na Argentina. Notem como não mudou muito. A estratégia é basicamente a mesma. É controlar os outros poderes para ter um poder maior sobre todo mundo. Mas aí a gente era um império, não é verdade? Mas era um império que dividia um pouco dos seus poderes com os deputados e com os senadores e com os presidentes de província. O fato é que essa história foi se agravando, né? Porque Dom Pedro I vai embora para Portugal em 1831 para lutar com o irmão dele, Dom Miguel, para expulsar Dom Miguel, tirar Dom Miguel do trono de Portugal e a mãe para expulsar para a Espanha, não é? E logo depois ele morre, né? Como Dom Pedro IV em Portugal e assume aqui no Brasil Dom Pedro II com 5 anos. Nós vamos ter 10 anos de período de regência, aí todas aquelas revoltas da regência que a gente conhece, Sabinada, Balaiada, Farroupilha e tal, e depois começa, com o golpe da maioridade, o Segundo Império. Isso vai até 1789. O que acontece em 89? Em 1888, a gente tem a abolição da escravatura. Isso complica muito o poder do rei. Só tinha um jeito do rei permanecer no poder, que era tornar o Brasil uma monarquia parlamentarista. Então note que monarquia ou república são formas de governo, não é? E parlamentarismo e presidencialismo são sistemas de governo. Se talvez, Dom Pedro, eu estou uma conjectura só, Dom Pedro II tivesse permitido que nós fôssemos uma monarquia parlamentarista, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, como é o caso da Espanha, talvez a gente tivesse um rei, até hoje, talvez, né? É só uma suposição. Mas o fato é, como o rei não aguentou, ficou mal das pernas, em 15 de novembro de 1889 é proclamada a República. Então a gente mudou de forma de governo. Mas aí o que acontecia? A gente tinha que escolher então o sistema de governo. E esse sistema então passou a ser presidencialista. Né? O sistema passou a ser presidencialista e o regime teoricamente democrático.
Democrático é aquele que é exercido em nome do povo. Nós temos dois tipos de democracia. A democracia grega, que é uma democracia direta, onde o povo vai à praça pública e ele vota naquilo que ele quer diretamente, ou a democracia indireta, quando o povo escolhe alguém para que essa pessoa fale em nome dele. Então entendam que um vereador, um deputado, um senador é seu empregado e não o contrário. Você não tem que tratar com rapapés o vereador, ele trabalha para você. O deputado estadual trabalha para você, ele é seu empregado. O deputado federal a mesma coisa, o senador também. Você não pediu que ele fosse senador, nem deputado, nem vereador. Ele trabalha para você. Não deixe vereadores, não deixe políticos darem carteiradas em você. O prefeito trabalha para você, o governador trabalha para você e o presidente trabalha para você. Eles são seus empregados, porque você é pagador de impostos. Quem paga imposto é que diz como vai acontecer. Então isso que seria democracia. O que nós temos aqui é uma bagunça, na verdade. Essa bagunça não acontece só no Brasil. Note que o presidencialismo americano, só para saberem, das 21 nações mais ricas do mundo, 20 são parlamentaristas. 20 são parlamentaristas. Das 21 nações mais ricas do mundo, mais importantes, 20 são parlamentaristas. Só os Estados Unidos que são presidencialistas. Só que os Estados Unidos tem um presidencialismo esquisito. Basta ver que você viu na eleição em que Al Gore disputou com o Bush e que o Al Gore teve mais votos e perdeu. E nós vimos de novo agora a eleição do Trump. O Trump teve menos voto e mesmo assim foi eleito. Quer dizer, como é que isso funciona? Sei lá. Se você não gosta da urna eletrônica, imagina você votar num num sujeito que vai decidir, num superdelegado que decide por você no seu lugar. E depois nós temos a França, que é outra coisa esquisita. A França é parlamentarista, só que ninguém sabe quem é o primeiro-ministro da França. Se eu perguntasse para você agora, vai cair na prova, qual é o primeiro-ministro da França? Você não sabe. Você ia falar Emmanuel Macron. Emmanuel Macron é presidente da França. Mas quem fez esse parlamentarismo troncho foi o general de Gaulle, depois da Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro da França chama Édouard Philippe. Provavelmente você nunca ouviu falar nesse cara porque ele não tem poder nenhum. Então no presidencialismo o presidente manda. Ele que diz o que faz e o que acontece. Ele é o chefe de Estado e é o chefe de governo. E no parlamentarismo, o rei ou o presidente são chefes de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo, como acontece na Inglaterra. A rainha da Inglaterra é chefe do Estado inglês, mas quem comanda a Inglaterra é o primeiro-ministro, sempre foi. Vejam as grandes mudanças que Margaret Thatcher fez na Inglaterra, que deu a ela o apelido de Dama de Ferro. Brezhnev, Leonid Brezhnev deu a ela esse apelido. E eu acho lindo, porque eu sou um admirador dela, e ela disse, realmente eu sou uma mulher de ferro, mas sou uma dama. E quando uma mulher tem que provar que é uma dama, é porque ela não é. Ela disse, nós vamos formar a União Europeia, e a União Europeia vai comer na mão da Alemanha. A Inglaterra não vai aderir ao euro. O que acontece? A União Europeia come na mão da Alemanha. Ela falou, os 3 primeiros países que vão quebrar são os que pegarem o dinheiro e com políticas falsamente socialistas derem seu dinheiro para os outros. A hora que esse dinheiro acabar, eles vão entrar na ruína. Quais foram os 3 primeiros países da União Europeia que quebraram? Os 3 socialistas, Portugal, Espanha e Grécia. Então note que essa mulher sabia muito. Então antes de falar mal, vale a pena dar uma estudada. Era isso que eu queria que vocês entendessem sobre forma, sistema e regime. Teoricamente nós temos um presidencialismo. Teoricamente, por quê? Porque aqui o nosso presidente governa por medida provisória, isso é do parlamentarismo, isso não podia acontecer. Nós temos um legislativo que é tacanho, escravo, corrompido e que come na mão do legislativo. Isso vale tanto para o presidente quanto para o governador e para o prefeito da cidade. Como eles têm o legislativo na mão. E o judiciário, que é essa incógnita, que a gente não sabe que faz essas coisas, que tem esse STF, que diz uma coisa e que acaba legislando. O que é pior, Ele acaba se intrometendo nos outros partidos. O Rui Barbosa disse que a pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário. Acho bom a gente pensar. Eu sou Nailor Marques Júnior, eu estou aqui tentando ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais de política. Se você quiser saber mais, está aqui o endereço do Integra E, entra aí e você vai ver todos os vídeos.